Queridos amigos, que alegria mais uma vez podermos estar juntos com você pela nossa querida TV A Caminho da Luz. O programa estudando as obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 35º, Reerguimento Moral. Eu tenho o hábito, e você é testemunha disso, de sempre fazer uma pequena colocação do capítulo anterior, mas esse livro é um pouco diferente. Ele envolve muitas reencarnações. Então, você que está nos assistindo pela primeira vez, eu vou fazer uma recomendação que eu tenho feito todos os programas. Pegue um papel, você assista esse capítulo e depois você começa a assistir pelo YouTube da TV A Caminho da Luz desde o prefácio. Mas é importante que no papel, a cada capítulo, você vá anotando os acontecimentos da Guerra do Paraguai. São muitos nomes, anotam todos. Anota o nome, anota a profissão, anota se ele era casado com quem e vai anotando os detalhes. Porque aqui nós vamos ver algumas reencarnações envolvendo esses personagens. E você vai ver que interessante que as leis divinas agem de maneira operacional no sentido de nos ajudar. Eu também vou pedir uma coisa que eu não tenho feito isso. Dê o seu like, ele é muito importante para a nossa página. Tanto eu quanto o André, nesses livros todos que nós gravamos até hoje, nenhuma vez nós pedimos o like. Então dê o like, ele é importante para a nossa página. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos carinhosamente aos nossos telespectadoras, rogamos humildemente a espiritualidade amiga que possa nos envolver amorosamente, intuindo-nos para sermos fiéis, fidedignos à mensagem que estamos propondo a ler e a ousarmos comentá-las. Que Jesus possa nos iluminar em mais este vídeo. Vamos começar a leitura. Capítulo 35º, Reerguimento Moral. Consoante o programa traçado, regressamos no dia imediato, estagiando primeiramente no lar de Zulmira, cuja posição orgânica era mais aflitiva. A pobre senhora mostrava-se mais pálida, mais abatida. O médico cercara-a de drogas variosas. Entretanto, a infortunada criatura demorava-se em profunda exaustão. Amaro e Evelina desvelavam-se, preocupados todavia. A torturada mãezinha deixava-se morrer. Diante da nossa apreensão manifesta, o ministro apenas afirmou: aguardemos. Numa equipe, quase sempre, a melhora de um companheiro pode auxiliar a melhora de outro. A recuperação de Silva, ao que me parece, influenciará nossa amiga na defesa contra a morte. Não se delongou por muito tempo na intervenção magnética. Sem detença, procuramos o domicílio do enfermeiro, encontrando-o superexcitado quanto na véspera, mas abnegadamente assistido pelas freiras que persistiam dedicadas na oração. Então nós percebemos que o quadro de Zulmira era um quadro que não era problema médico e não era problema espiritual. Nós vamos ver que a melhora dela será com a visita de Mário Silva e de Antonina. Aí sim, essa nossa irmã recuperará. Ela está sendo assistida pelos dois planos da vida, fisicamente falando, por Amaro,
por Evelina, pelo médico, pelos remédios, espiritualmente falando, por Odila, por Clarencio, por André Luiz, por Hilário. E ela ainda continuava. E Clarencio disse, olha, a melhora de Mário Silva interferirá na melhora dela. Porque ele melhorando, ele sentindo esse remorso, ele vai até Antonina e levará a Antonina para a casa de Mário Silva, porém não vamos adiantar os fatos que iremos ler posteriormente. Mas o que importa dizer é que nem tudo cabe aos espíritos resolver. Neste caso, Zulmira precisava encontrar dentro de si a alegria para continuar a vida. Ela estava num quadro deprimido, num quadro depressivo, num quadro de quem se perdera de si própria. E agora ela precisa se reencontrar a felicidade, reencontrar a alegria, reencontrar a vontade de viver, para novamente encontrar esta vontade de continuar sua luta e até mesmo para amanhã dar guarida novamente para a volta de Júlio através de seu ventre. As religiosas desencarnadas acolheram-nos com carinho, comunicando que o doente prosseguia em desespero. Clarencio, contudo, assegurou-lhes, otimista, que Mário passaria conosco e, após entreter-se, voltaria melhor. Em seguida, abeirou-se do enfermo e, tocando-lhe a fronte com a destra, orou sem alarde, qual se recebesse preciosa transfusão de forças fluídicas. Silva aquietou-se, como por encanto, revelou-se mais calmo, não obstante entristecido. A expressão facial que lhe denunciava a sublevação interior transformou-se-lhe no semblante em dolorosa serenidade. Nosso orientador desenvolveu alguns passes de auxílio e notificou: Silva experimenta enorme necessidade de ouvir a palavra de Antonina. Contudo, está hesitante. Afirma-se intimamente envergonhado. Crê-se responsável pela morte da criança e teme o contato com a nobreza espiritual de nossa irmã, apesar de sentir-se arrastado para ela. Buscaremos, porém, auxiliar-lhes à reaproximação. Nós percebemos que, às vezes, nós colocamos na espiritualidade um poder miraculoso e tiramos de nós, os encarnados, um papel também importante. Que os espíritos são importantes, nós não duvidamos disto. Mas aqui Clarencio diz a André Luiz Hilário: quem vai ajudar Mário Silva é Antonina. Não é a irmã Clara, não sou eu, não é vocês dois, não é Odila, não é Júlio, é a palavra dela. Ela, pela afinidade que eles têm, ele há de ouvi-la. Ele há de sentir aquela paz. Ele está num misto de vergonha e de vontade de revê-la. Vergonha porque na noite anterior, na hora do Evangelho no Lar, foi dito da importância de perdoarmos, de respeitarmos os nossos adversários. E quando ele estava diante de Júlio, criança, Júlio reencarnante, aquilo veio muito à tona. Ele desejava a morte da criança, mas ao mesmo tempo ele pensava no diálogo que ele ouviu desta nossa irmã no Evangelho no Lar. É interessante, né, que ele pensava na morte da criança para se vingar de Zulmira e de Amaro, porque ele não reconhecia ali Júlio. Exatamente. Então nós percebemos que às vezes nós damos muita importância aos espíritos e esquecemos da nossa importância. Há muito tempo
que eu venho analisando esse contexto. A gente ainda tem orgulho, tem vaidade, mas há muitas coisas que a gente já consegue fazer também. A gente, na religião, a gente trouxe a ideia católica dos pecados. Não, nós somos seres endividados sim, somos seres imperfeitos sim, mas há coisas que nós já conseguimos fazer. Antonina foi a mesma que, na condição de Lola, traiu Leonardo Pires, abandonou o filho, se envolveu com Esteves. E olha o trabalho de remissão que ela está tendo. Olha o trabalho de retornar à casa do pai, como nos ensina a parábola do filho pródigo. Antonina é nós. Não é um Chico Xavier. Antonina não é uma Blandina. Antonina não é um espírito de alta envergadura. Mas o seu exemplo, aceitando a viuvez, primeiro aceitando o abandono do marido sem lamentar, aceitando e superando a morte de um filho. Então nós vemos a galhardia dessa mulher. Nós vemos, só pela narração, essa mulher já merece da nossa parte todo o respeito que nos cabe. E nós estamos falando de uma época, 1940, era mais difícil criar um filho do que hoje. Hoje tem mais assistência social, hoje tem mais instituições ajudando esse tipo de família. Naquela época, não. Então é ela que vai ajudar no reerguimento espiritual do nosso irmão. Acariciou a fronte do moço, atormentado, e acentuou. O desabafo descarregar-lhe-á a atmosfera mental, favorecendo-lhe o alívio e a recepção de elementos renovadores. Em seguida, o instrutor abraçou-o, envolvendo-o em amorosa solicitude. Aquele amplexo, afetuoso e longo, figurou-se-nos um apelo às energias recônditas do rapaz que, de imediato, levantou-se e vestiu-se. Ignorando como explicar a si mesmo a súbita resolução que o movia, desceu para a rua, seguido de perto por nosso cuidado, e tomou o carro que o transportaria até a residência da simpática família que o acolhera carinhosamente na antevéspera. Antonina e os filhos abriram-lhe os braços alegremente. A pequena Lisbela, encantada, dependurou-se-lhe ao pescoço depois de um beijo comovente. Achava-se ainda acamada, mas refeita e feliz. Então o quadro era propício à visita. Toda aquela família, tanto a viúva, no caso Antonina, quanto os 3 filhos que ela possuía, viam nele um amigo. Os meninos também sentiam falta da figura paterna, conversar de futebol, brincar na rua, poder naquela época soltar pipa, essas coisas que aquela época se fazia. E nós percebemos que ele sentia bem também quando estava naquela casa. Ele não tinha um desejo fora do comum por aquela mulher, ele era atraído por ela, um misto de vontade de estar junto, um misto de fazer parte daquela família, um misto de vontade de saber dos problemas que eles estavam passando para poder auxiliar. Então ele era muito atraído por aquela casa, por aqueles personagens, tanto quanto os personagens também lhe devotavam atenção, carinho, meiguice, amor. E aí nós vamos ver o curso natural. Nada é por acaso. Temos aprendido com a literatura espírita que nada é por acaso. Os porquês estão à nossa frente. Há coisas que não deciframos, há coisas que decifraremos no amanhã, há coisas que trazemos no inconsciente, mas o importante é nós compreendermos que esses sinais do dia a dia, do cotidiano, têm uma grande lição. E agora nós vamos ver o fator decisivo. Quem reanima Mário Silva e quem auxiliará Zulmira é Antonina. Antonina deste grupo, ela teve uma grande dívida moral. Abandonou filha, abandonou marido, esqueceu os seus compromissos por conta de uma aventura. Mas ela
ela também é um personagem central dessa história, pelo seu exemplo. Enquanto Evelina é pelo poder da sua prece, pelo poder do seu pedido, pela fé, Antonina é pelo poder moral. Aqui nós vemos o poder arrebatador do exemplo. Ela não ensinava os filhos da boca para fora, ela ensinava os filhos pelo exemplo. Ela não ensinava Mário Silva pelo conhecimento evangélico, porque não era assim uma doutora do Novo Testamento, ela não sabia teologia, não sabia nada disso, mas era o seu exemplo moral, de quando ela falava algo, ela falava como quem perdoava, como quem amava, como quem respeitava, e isto faz uma imensa diferença. Qual se convivesse com Mário de longo tempo, a dona da casa fitou-o apreensiva. Preocupada, anotou-lhe o abatimento, enquanto o hóspede parecia esmolar-lhe em silêncio ajuda e compreensão. Percebendo-lhe a angústia oculta, a jovem viúva induziu-o à conversação particular em singelo recanto da sala, onde atendia com os filhinhos ao culto da oração. O enfermeiro pediu-lhe desculpas por tratar de assunto pessoal e, começando por justificar a sua ausência na véspera, de frase a frase entrou na faixa dolorosa do próprio coração, desabafando. Lembrou que ali, junto dela, recebera ensinamentos da mais elevada significação para ele e, por esse motivo, não vacilava em descerrar-lhe o espírito desolado, implorando compaixão e socorro. Então aqui nós estamos percebendo que, como às vezes uma conversa para abrirmos o nosso coração tem uma importância. Ele estava agoniado, ele precisaria colocar aquilo para fora, ele precisaria abrir o seu coração, ele precisaria abrir os seus sentimentos. E ele encontrou em Antonina aquela pessoa de confiança, porque Antonina, naquele culto do Evangelho, falando exatamente sobre os problemas que ele está atravessando hoje, que é a questão do perdão, do auto-perdão, chamando ele à razão de que o cargo que ele tem hoje na sociedade de enfermeiro é para ajudar as pessoas e não para ferir as pessoas. Então nós percebemos aqui que ele sente a necessidade de esclarecimento. Por que ele estava passando por aquela aflição? Se ela tinha alguma palavra que pudesse trazer a ele um conforto no âmbito espiritual. Então eles sentam naquela pequenina sala onde eles fazem o culto do Evangelho todas as noites. Lógico que nós ainda não temos condições de compreender o que é uma sala que se faz o culto do Evangelho todos os dias. Nós, por exemplo, temos feito o culto do Evangelho há 1 ano, fizemos há mais de 1 ano todos os dias, e nós tivemos uma experiência muito interessante. O magnetismo impregnado naquela sala é algo assustador. Então é isso que vem trazer para todos nós esse auxílio da espiritualidade maior. Então nós vamos ver aqui agora Antonina, com muito amor, trazer paz para o coração de Mário. Tentando confortá-lo, a interlocutora escutou-lhe a narrativa até ao fim. Mário reportou-se à juventude, comentou os problemas psíquicos de que se via rodeado desde a infância, descreveu-lhe o amor que nutrira pela moça que o abandonara em pleno sonho, relacionou as provas que lhe haviam castigado, o brio
de rapaz, salientou o esforço que despendera para recuperar-se e, por fim, extremamente conturbado, explanou sobre o reencontro com a ex-noiva e com o ex-rival, junto do pequenino agonizante. Referiu-se ao ódio inexplicável que sentira pelo anjinho moribundo. Encareceu os benefícios do culto evangélico em sua alma incendiada de revolta e amargura, expondo-lhe a convicção de haver contribuído para a morte da criancinha que detestara à primeira vista. Guardava a impressão de haver descido a tormentoso inferno moral. Antonina sentiu por ele a piedade amorosa com que as mães se dispõem ao soerguimento espiritual dos filhos sofredores e rogou-lhe serenidade. Silva, contudo, em pranto convulsivo, era um doente que reclamava mais ampla intervenção. Primeiro ponto que nos chama a atenção de Silva. Mesmo sobre o amparo da espiritualidade, ele deu o sim para ouvir as sugestões de Clarencio e ir até Antonina. Por mais que os espíritos queiram nos ajudar, ou por mais que os espíritos queiram nos prejudicar, cabe a nós, os encarnados, darmos a última palavra. E ele teve a humildade de ouvir intuitivamente as ponderações de Clarencio, indicando a ele que a única pessoa que poderia lhe ajudar era ele se abrindo com Antonina. Ele vai até aquela casa, num bairro pobre do Rio de Janeiro, uma casa simples, demonstrava ter 2, 3 cômodos apenas. A mãe dormia com os 3 filhos no mesmo quarto, dá-se a entender no início do livro. Uma casa que materialmente não tinha nada, mas uma casa que tinha companheirismo, mãe e filhos. Uma casa que tinha amor, uma casa que tinha evangelho, uma casa que não tinha nada materialmente. Uma casa que nós olhamos e dizemos assim, essa família é pobre, mas tinha amor. Às vezes a gente vê casas suntuosas que tem de tudo, mas não tem o amor. E aí nós percebemos que quando ele chega, ele é recebido com amor e com fraternidade. Mas Antonina vê que ele está com um semblante carregado. Ele está com um ar preocupado, ele está com um ar triste, deprimido, diferente de quando Antonina conheceu-o no hospital. Diferente de quando ele foi alegremente até a casa de Antonina para medicar Lisbela. E ela, vendo aquela situação, pede para que os filhos fossem brincar, fossem para outro cômodo, e ali ele começa a se abrir. Ele fala do relacionamento que ele teve com Zulmira, ele fala do término, ele fala que ele não havia lhe esquecido, ele fala que não havia lhe perdoado, que ele tinha amado uma repulsa, e que de repente, depois que ele havia ido embora, há 2 noites atrás, quando ele havia ido embora daquele evangelho, ele foi para a casa deles, ele não sabia, ele estava diante de uma situação aflitiva, ele fez tudo o que o médico pediu, mas ele sentia que ele ajudou a matar a criança pelo seu pensamento, o remorso lhe tomava conta. Então ele se abre, ele chora, ele soluça, ele abre o seu coração literalmente. E agora nós vamos ver o papel de intercessão de Antonina. Agindo sobre a intuição dela, o ministro Clarencio vai orientar como ajudar este nosso irmão para que, a partir do momento que Mário Silva está bem, aí vão Antonina e Mário Silva na casa de Zulmira, porque daí é necessário soerguer a nossa irmã caída pela angústia da morte de Júlio Afogado e pela angústia do filho recém-desencarnado. Dando continuidade, atraída irresistivelmente para ele, a nobre amiga deixou de sublinhar o tratamento com a palavra Senhor e, fazendo-se mais íntima, obtemperou carinhosa: Mário,
Quando caímos, é preciso que nos levantemos, a fim de que o carro da vida, em seu movimento incessante, não nos esmague. Conhecemo-nos há 2 dias. No entanto, sinto que profundos laços de fraternidade nos reúnem. Não acredito que estejamos aqui juntos, obedecendo a simples acaso. De certo, as forças que nos dirigem à existência imperem-nos aos testemunhos afetivos desta hora. Enxugue as lágrimas para que possamos ver o caminho. Compreendo o seu drama de homem, rudemente provado na forja da vida. Entretanto, se posso pedir-lhe alguma coisa, rogar-lhe-ia bom ânimo, fixando-o com mais doçura no olhar, prosseguiu depois de leve pausa. Também eu tenho lutado muito, lutado e sofrido. Casei-me por amor e vi-me espoliada em minhas melhores esperanças. Meu marido, antes de encontrar a morte, relegou-nos à dolorosa penúria. Quando mais intensa era a nossa agonia doméstica, vi um filhinho morrer ao toque das aflitivas provações que nos flagelavam a casa. Graças a Deus, todavia, reconheço que seríamos tão somente ignorância e miséria sem o auxílio da dor. O sofrimento é uma espécie de fogo invisível, plasmando-nos o caráter. Não se deixe abater. Assim, você está moço e as suas realizações no mundo podem ser as mais elevadas. Então aqui nós percebemos um ponto fundamental. Talvez aconteça com todos nós. O grande problema é que nós sempre nos colocamos como vítima diante dos problemas que a vida nos oferece. Mário estava expondo a Antonina uma situação como se fosse o maior desgraçado no seio da terra, vivendo as maiores atrocidades. Antonina, com muita calma, com muita resignação, ouve o amigo. Ela diz: olha, eu entendo o que você está passando, mas vou contar o meu drama. E, logicamente, o drama de Antonina era 2 vezes maior do que o drama de Mário. Mário havia tido o seu sonho desfeito, que era desposar de Zulmira. Essa era a dor que abatia no coração dele. E agora, quando ele se encontra com Zulmira, tendo um filho aos braços, ele então tem aquele senso de culpa que foi ele que matou Júlio, porque ele poderia ter feito algo melhor. Mas isso não é verdade. Mas ele carrega essa culpa consigo. Antonina, por exemplo, casou-se por amor, teve 4 filhos, o marido a abandonou e depois ela recebeu a notícia que ele havia sido morto. Ela perdeu um filho, que é o Marcos. Então ela foi narrando de que a dor dela, e ele entendeu que era muito maior do que a dor de Mário, e que ela estava levando isso com resignação, porque se ela estava passando por essa dificuldade, é porque tinha, de uma certa forma, que passar. Então agora nós vamos ver o desenrolar dessa história. Mas estou certo de que sou um assassino. Soluçou o rapaz, desacoroçoado. Quem poderia confirmá-lo? Exclamou Antonina,
com mais ternura na voz. É indispensável recordemos que, atento à profissão, atendeu você a um menino completamente entregue ao domínio do Krupp. O pequenino Júlio, à sua chegada, já estaria ofegante sobre as asas da morte. Mas e a impressão? E o remorso? Sinto-me derrotado. Tenho medo de mim mesmo. A nobre senhora fitou o hóspede com a admirável segurança que lhe era peculiar e falou firme: Mário, você acredita na reencarnação da alma? E por que o interlocutor a contemplasse com estranheza, continuou sem ouvir-lhe a resposta: todos somos viajores no grande caminho da eternidade. O corpo de carne é uma oficina em que nossa alma trabalha, tecendo os fios do próprio destino. Estamos chegando de longe, a revivecer dos séculos mortos, como as plantas a renascerem do solo profundo. Naturalmente, você, Amaro, Zulmira e Júlio estão recapitulando alguma tragédia que ficou distanciada no espaço e no tempo, mas viva nos corações. E mediante o carinho de sua confissão espontânea, não duvido de minha participação em algum lance da luta que motivou os acontecimentos da atualidade. Amor e ódio não se improvisam, resultam de nossas construções espirituais nos milênios. Provavelmente, alguma responsabilidade me compete nos serviços em cuja execução você se comprometeu. Nossa confiança imediata, nossa associação neste assunto, sem qualquer base prévia, essa simpatia fraternal com que você vem a mim e o interesse com que lhe ouço a exposição me autorizam a admitir que o presente está refletindo o passado, e em razão disso ofereço-me para cooperar com o seu esforço de algum modo. Então ela é uma espírita, ela frequentava naturalmente o postulado de uma casa espírita, já trazia consigo o entendimento e a compreensão da lei da reencarnação, e quando ela está diante daquela situação toda, em que ele vai mostrando os seus dilemas, os seus problemas, em determinada altura da conversa ela pergunta: Mário Silva, com a liberdade que você me dá em vir à minha casa e abrir o seu coração, posso lhe fazer uma pergunta? Você já ouviu falar da reencarnação? Ele, como já vimos partindo do próprio Clarencio, era uma pessoa que não tinha propriamente uma religião. Provavelmente, naquela época, deve ter sido batizado na Igreja Católica, já que o Brasil, na década de 1940, 1950, era predominantemente católico, deve ter feito a primeira comunhão, aquele ritual natural. E depois, quando se tornou um homem, escolheu seu próprio caminho, afastado de uma religião. E ela pergunta sobre um ponto central que poderia ligá-lo a toda essa história, a explicar a dificuldade com Zulmira, com Júlio, com Amaro, e o mais importante, ela fala assim: nós temos uma ligação que não nasceu de 2 dias, nós nos conhecemos há 2 dias, mas uma profunda fraternidade nos liga os corações. Não é à toa que eu te conheci, não é à toa que eu te revi, não é à toa que você está hoje na minha casa. E eu creio que se você veio até mim expondo o seu problema, eu também fiz parte dessa história. E realmente ela fez. Realmente ela esteve
teve envolvimento com ele quando ele foi Esteves. Na época ele não conhecia Lina, ele não conhecia Armando, não conhecia Júlio, mas ela conheceu ele na condição de Esteves. Então ela fala assim: eu me sinto hoje na dívida de te ajudar, se você permitir. Eu me sinto na condição de uma devedora também ao seu lado. E se você permitir, eu gostaria de ajudá-lo, gostaria de ajudar Zumira, gostaria de ajudar Amaro, gostaria de te ajudar. Então nós vemos que ela tem também uma transformação em vida muito interessante. A humildade de Antonina. Antonina, para mim, de todos os personagens do livro, é aquele personagem que mais toca a fibra de nosso coração, porque ela é uma guerreira. Uma mãe, sem a participação de um pai naquela época, uma mãe que trabalhava numa tecelagem e dignamente manteve os seus filhos sem jamais dar abertura a um pensamento equivocado, enviuvara cedo, perdera um filho, e mediante a isso tudo ela chega e fala para ele: eu posso te ajudar? Olha que personagem maravilhoso! Olha que exemplo que nós estamos lidando. A mesma que na última existência traiu o marido, abandonou o filho, num curto espaço de tempo. Olha o exemplo arrebatador dessa nossa irmã. Então, como nós percebemos que ela faz uma pergunta: você quer ajuda? Você quer que nós possamos colaborar com o seu problema? Vamos dar continuidade na leitura. Colaborar? Atalhou o moço, quase alucinado. Impossível. O menino está morto. Envolta nas irradiações de Clarencio, Antonina alegou com sensatez: e quem nos diz que Júlio não possa voltar à terra? Quem nos pronunciará incapazes de algo fazer a benefício da criancinha que partiu? Como? Como? Indagou, atônito, o infeliz. Escute, Mário. O egoísmo não se revela feroz tão somente em nossas alegrias. Muitas vezes comparece também asfixiante e terrível em nossas dores. Isso se verifica quando, em nossa mágoa, pensamos apenas em nós. Você se declara delinquente, amargurado, vencido, qual se fosse um herói repentinamente arrojado do altar da admiração pública à poeira da desconsideração. Admito que concentrar demasiada atenção em culpas imaginárias é mera vaidade a encarcerar-nos na angústia vazia. Enquanto lastimamos a nossa imperfeição, perdemos a hora que seria justo utilizar em nossa própria melhoria. Então aqui nós percebemos que agora, lógico que nós vamos ver a figura de Antonina, com a sua transformação moral, como André já mencionou, nós vamos ver, né, agora ela envolvida por Clarencio. E agora há a necessidade do que nós chamamos de choque térmico. Aquela ideia que as religiões e as pessoas sempre fazem, passando a mão na cabeça do outro, dentro daquela história do coitadinho. Não. Antonina é dura com o Mário, diz: olha, você tem que sair desse egocentrismo. Você tem que sair dessa ideia de achar que você está com a verdade. Você tem que parar para pensar que, perante as leis divinas, continuaremos a ter a oportunidade, e se erramos, amanhã teremos a oportunidade de acertar. Se você ficar nessa condição de autoculpa, de remorso, você só tem a perder. Perante a lei divina, você tem que viver o presente. E o presente requer de você esforço, dedicação, para que você possa fazer o seu melhor. Eu me disponho a ajudar
você. Eu me disponho. Juntos poderemos ajudar Amaro, Zulmira. E eu, que sou reencarnacionista, acredito que dessa maneira nós vamos ajudar Júlio. Porque Júlio, sem sombra de dúvida, terá novas oportunidades. E nós podemos auxiliar nesse momento. Então são palavras duras, colocadas com amor, para que Mário Silva pudesse se despertar, sair daquela letargia de culpa e pudesse repensar diante de uma condição mais ampla, de leis divinas mais completas, para que ele pudesse então perceber que não estava tudo aniquilado. Por mais que ele tivesse culpa naquele quadro, não está tudo acabado. Vamos recomeçar, vamos fazer o que nos compete. E modificando a inflexão de voz, que se fez algo mais firme, acrescentou: você já meditou no padecimento dos pais feridos pela separação? Já refletiu nos sonhos maternos despedaçados? Por que não estender fraternos braços aos progenitores na sombra do infortúnio? Creio na imortalidade da alma e na redenção dos nossos erros. Penso que a renovação do dia é um símbolo da graça do Senhor, sempre repetida em nosso caminho, para que lhe aproveitemos o tesouro de bênçãos no crescimento ou no reajuste. Por que não visitar você, o lar de nossos desventurados amigos? Nesta hora em que naturalmente precisam de carinho e solidariedade, é possível que a divina bondade esteja reservando ali algum serviço para o seu propósito de elevação. Quem sabe? A volta de Júlio pode efetuar-se. Para isso, porém, será necessário reerguer o ânimo materno. Então ela continua sobre o envolvimento carinhoso de Clarencio, convidando ele agora a se dirigirem até a casa de Amaro e de Zulmira, para que ele pudesse também, eles, já que iriam os dois, pudessem também levar um pouco do amparo, levar um pouco da mensagem positiva, levar um pouco do acolhimento, já que ali estavam passando pelas dificuldades naturais da perda de um filho. E somente quem perdeu um filho sabe o tamanho da dor. Eu não perdi um filho, mas eu sei que é das dores que existem as mais profundas e penosas que um coração materno e paterno podem passar. E é sobre este influxo de orientação, este influxo de amorosidade, que Antonina procura envolver a figura de Mário Silva, que era um coração generoso, era um bom profissional na área da saúde, mas estava ainda envolvido pela falta do perdão, pelo amor próprio e pela ideia de expandir o seu sofrimento, como se somente ele padecesse essas dificuldades. É interessante, André, que nós vamos ver Antonina, no final da narrativa, dizer a ele: você já parou para pensar que Zulmira é nova, de que Amaro é um rapaz novo, que eles ainda podem ter a intercessão do alto e receber Júlio novamente no seu lar, que é exatamente a programação que Clarencio estava trabalhando para que isso aconteça. Voltamos a dizer, não depende só dos espíritos. Zulmira poderia ficar prostrada naquela cama o resto da vida, poderia desencarnar, porque já não comia, já não tomava os remédios corretamente.
Os espíritos estavam fazendo de tudo para auxiliar todos aqueles personagens. E agora vem Antonina e diz a ele: olha, vamos se aproximar dessa família. Vamos ver como é que essa família está. Vamos levar essa mensagem de esperança. Vamos pedir ao alto que Júlio possa nascer no ventre dessa mulher novamente. Para Deus nada é impossível. E aqui então nós vamos ver que essas palavras vão calando fundo no coração de Mário. Vamos continuar a leitura. Passando da energia de conselheira à ternura de irmã, aduziu carinhosa: deixaria você a outrem o privilégio de semelhante serviço? Não tenho coragem, lamentou o rapaz, chorando. Não, Mário, em ocasiões dessas, não é a coragem que nos falha, e sim a humildade. Nosso orgulho neste mundo, apesar de inconsequente e vão, é por demais envolvente e excessivo. Não sabemos liberar a personalidade segregada no visco de nosso exagerado amor próprio. Em suma, aprisionamos o coração na escura fortaleza da vaidade e não sabemos ceder. Apegando-se ao socorro moral que lhe era lançado, o enfermeiro suplicou, pesaroso: Antonina, creio em sua amizade e na elevada compreensão que frui de suas palavras. Ajude-me. Não vim aqui senão rogar auxílio e discernimento. Exponha você mesma o que devo fazer. Dê-me um plano. Perdoe-me a intimidade. Tenho sido um homem sem fé. Não tenho autoridades ou amigos para quem apelar. Não nos conhecemos, senão há dias, mas encontrei em seu coração e em sua casa algo novo para meu pobre espírito. Suporte-me e ampare-me, por amor de Deus, em cuja providência você crê com tanta sinceridade. Então, o primeiro ponto que me chamou a atenção é ela dizer que não faltava a ele coragem, faltava a ele humildade. Isso é uma desculpa que geralmente nós dizemos: eu tenho coragem de pedir perdão. Eu tenho coragem de falar com tal pessoa. Eu tenho falta de coragem, melhor dizendo, né? Falta de coragem de pedir perdão, falta-me coragem para recompor com a pessoa, falta-me coragem para perguntar como a pessoa está. Ela diz assim: não, o que falta neste caso para você não é a coragem, é a humildade de reconhecer que você errou. É a humildade de você ver que lá atrás o Mira optou por estar com Amaro. É você ter a humildade de reconhecer que ela esteve na sua vida, mas que em determinado momento ela se viu na necessidade de dar um outro rumo. Falta-lhe humildade para você recompor, para você botar para fora estas chagas que você tem aberto. Amaro, como você me disse, é um homem justo, é um pai de família, já perdeu 2 filhos, nunca te fez nada, não sabia da tua existência quando conheceu Zulmira, nunca teve envolvimento com ela quando estava com você, e você o trata com tanto desprezo. Júlio é uma criança inocente, que você desejou ardentemente a morte porque queria ver o sofrimento em Zulmira, imputando a ela o mesmo sofrimento que ela imputou a você no passado. E aí nós vemos ele abrindo também o seu coração e reconhecendo, e falando assim: olha, eu sozinho não vou conseguir. Vai me faltar coragem, vai me faltar humildade, vai me faltar tudo isto. Então eu proponho que você vá comigo. Eu peço teu auxílio. Eu peço que você venha então e juntos nós passemos aí na casa deste casal.
que eu sozinho, moralmente e espiritualmente, não tenho envergadura. Ele também reconheceu sua limitação. Ele também foi honesto com ele e com ela. Olha que diálogo interessante, afetivo, amoroso, com intercessão, com orientação e com envolvimento no plano espiritual. Dando continuidade, a jovem viúva, sentindo-se verdadeiramente irmã dele, acariciou-lhe as mãos, quais se fossem velhos conhecidos. E agora, igualmente em lágrimas, mas de emotividade e reconhecimento, convidou-o a visitarem juntos o casal sofredor na noite seguinte. Confiaria Henrique e Lisbela aos cuidados de uma parenta e seguiriam para a residência de Amaro, em companhia de Haroldo. Desejava auxiliá-lo, a ele, Mário, na justa recuperação, e para esse fim estimaria acompanhá-lo de maneira a ser mais útil. O moço aceitou a gentileza exultante. Estava convencido de que, ao lado de Antonina, encontraria uma solução. Um sorriso de reconforto assomou-lhe aos lábios, e foi assim que deixamos o enfermeiro atormentado sob a eclosão de nova e abençoada esperança. Então aqui agora nós vemos, que as coisas vão se afunilando, vão se apertando. Então, dos 3 filhos, ela vai deixar 2 filhos na casa de um parente e vai levar um com ela. E Mário, Antonina e um dos filhos vão à casa no dia seguinte, a casa de Amaro, a casa de Zulmira, para reconfortar o coração daquele casal. Então aqui vai ser um reencontro importante. Antonina, lógico, vai ser amparada por Clarencio, que vai auxiliar a todos com palavras meigas de preparação. E é aqui que vai surgir a ideia de confiar em Deus, para que Júlio pudesse retornar naquela casa, sob os auspícios da luz do Evangelho, reerguendo aquele templo sagrado que é o templo da família. Então nós vamos ver que o desfecho dessa história é muito bonita. E voltamos a repetir, nenhum desses personagens são espíritos edificados, espíritos santos. Todos esses personagens já estão à senda da evolução, a busca da evolução. Alguns estão mais avançados porque entenderam que tem que se corrigir, tem que se melhorar. O André, quem chamou a atenção dele nos seus comentários foi Antonina, pela sua mudança moral. É verdade. Para mim, um dos personagens central é a jovem Evelina, porque tudo aquilo estava acontecendo sob a égide da prece, a prece silenciosa, a prece de um coração que se propôs a ajudar todos aqueles personagens que, de uma certa maneira, estavam todos endividados no passado. Então nós percebemos que cada personagem tem a sua peculiaridade, cada personagem traz aquele momento que nos encanta. Quando nós lemos um livro dessa natureza em forma romanceada, não é um romance, porque um romance nem sempre é uma história verdadeira. Então esse livro em forma romanceada, nós vamos também nos identificando com esse personagem, com aquele personagem. Nós vamos ali dizendo, poxa, esse personagem tem a minha semelhança. Olha, esse personagem aqui que eu gostaria de ser. Eu acho que aqui todos nós gostaríamos de ser Antonina,
né? Que foi um espírito que cometeu um equívoco, mas hoje está superando todas as dificuldades com hombridade. Então nós estamos analisando tudo isso. O personagem como Amaro, nós queríamos ser um Amaro, com aquela paciência, com aquela tranquilidade, também está sofrendo muito, mas está ali firme, acreditando em Deus, né? Me emocionou muito, as lágrimas quase veio quando o filho estava à beira da morte e ele pega um crucifixo e ele coloca ao lado da criança e entrega os desígnios da criança a Deus. Um personagem totalmente diferente daquele personagem Armando, quando ele assim viveu na época da Guerra do Paraguai. Então é essa fé, é esse acreditar que mudou esses personagens e que vão levar esses personagens a ter um pouco mais de paz em seus corações. Vamos encerrando o nosso vídeo, agradecendo pela sua audiência, agradecendo pelo seu like. Se ainda não o deixou, deixe aqui no vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, habilite as notificações. São pedidos que fazemos reiteradamente, porque para o YouTube conta muito o like, os inscritos, os comentários. Compartilhe, se está te ajudando, se está te levando luz, informação, esclarecimento, naturalmente levará também a muitas outras pessoas. Se você quiser cooperar com as atividades do CEPAC, aqui pelo canal você tem uma forma. O Seja Membro. São 5 valores em que você pode escolher o valor que cabe no seu bolso e você pode escolher o período que desejará nos ajudar. Então eu gostaria de te convidar a ser um parceiro do CEPAC, a cooperar com as atividades que nós temos aqui em Itapira. É muito importante para nós. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 19 997 782794, tanto quanto pode mandar sua mensagem pelo Telegram, procurando pelo seu canal Divulgando Espiritismo. Entre em contato, coopere e divulgue. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Entre a Terra e o Céu. Um beijo no seu coração. Gratidão pela sua audiência e rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo que possa continuar nos dando força e coragem para seguirmos a nossa caminhada à busca da nossa evolução. Um beijo no coração de todos. Votos de muita paz, de muita luz e até o próximo programa.